Minha vida era um hino, uma melodia perfeita. Mas por trás de cada nota escondia-se um segredo que eu jamais imaginei tocar. Eu sou a irmã Ana, e o que vou contar aqui sobre meu marido e as festinhas no coral é a verdade nua e crua. Uma verdade que me feriu, mas que também me libertou. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Casada com o irmão Paulo, um dos pilares do nosso coral, minha rotina era tecida em oração e serviço. Acordávamos com o cheiro do café fresco, o sol batendo na janela da cozinha e o som suave dos hinos que ele ensaiava baixinho. Paulo era um homem respeitado. Sua voz, grave e melodiosa, preenchia a igreja nos domingos e todos o admiravam. Eu sentia um orgulho sincero. Nossos dias seguiam um ritmo tranquilo, entre afazeres domésticos, as reuniões da Irmandade e os ensaios do coral. A casa tinha um calor familiar, um perfume de limpeza e de pão assando que trazia paz. Mas aos poucos, essa paz começou a mudar de tom. Um silêncio que antes era acolhedor, agora parecia pesado, carregado de algo não dito, de uma sombra gelada que descia sobre a gente. Eu tentava afastar os pensamentos ruins, atribuía à canseira a responsabilidade do coral. Aos compromissos da igreja. Dizia a mim mesma que era coisa da minha cabeça, que o cansaço às vezes fazia a gente ver o que não existe. Mas a verdade é que os dias foram ficando mais longos e as noites mais curtas. O ar dentro de casa, antes tão leve, começou a parecer denso, difícil de respirar. Começaram os pequenos sinais. Paulo chegava dos ensaios com um cheiro diferente, não de suor ou do incenso da igreja, mas algo mais adocicado, quase enjoativo. Ele dizia que era o perfume de algum irmão, ou o cheiro da comida da cantina. Eu acreditava, sempre acreditei. Mas a imagem daquele cheiro, grudado na sua camisa, começou a me perseguir. Uma noite, encontrei o celular dele sobre a mesa da sala. Ele nunca deixava o celular ali, sem ter guardado no bolso ou na gaveta. Tinha uma mensagem aberta de um número desconhecido, com apenas um emoji de sorriso e uma hora tardia. Meu coração deu um pulo no peito. Um frio intenso subiu pela espinha. Eu parei, respirei. Ouvi o silêncio da casa se tornar um rugido nos meus ouvidos. A intuição feminina, aquela voz mansa que Deus nos dá, sussurrava que algo estava errado. Eu sentia um peso no peito, uma pontada aguda toda vez que ele falava em ensaios extras ou reuniões de última hora. Minhas mãos ficavam frias por dentro, mesmo sob o sol quente de uma tarde de domingo. A garganta secava, como se eu tivesse engolido areia. Eu me sentia perdida, andando em círculos dentro da minha própria casa. As paredes pareciam se fechar, o teto baixava, o tempo se esticava, cada minuto uma eternidade. Eu me perguntava, será que ele mudou? Ou será que eu nunca o conheci de verdade? Se você já sentiu esse chamado, diga. Abre meus olhos. Aquele cheiro adocicado, a mensagem no celular, o silêncio pesado. Tudo se juntava, formando uma névoa densa na minha mente. A cada dia, a neblina ficava mais espessa, o ar mais pesado. Eu me sentia afundando num poço escuro, sem saber onde buscar apoio. A voz interior, antes mansa, agora gritava. Eu comecei a observar mais. Os irmãos do coral, alguns deles tão queridos, tão respeitados. Um comunicador querido, por exemplo, sempre sorridente, com a palavra certa para cada momento. Uma artista venerada, com sua voz que tocava a alma. Um líder confiante, que guiava com firmeza. Todos eles, pilares da nossa comunidade, mas comecei a notar olhares, gestos, sussurros que pareciam fora do lugar. Pequenos desvios que antes eu teria ignorado. Eu me lembro de uma tarde, na saída do culto. O sol já se punha, pintando o céu de laranja e roxo. Eu estava com um grupo de irmãs, conversando sobre a lição bíblica, quando vi Paulo rindo com um grupo de irmãos do coral, perto do portão lateral. A risada dele era alta, descontraída. Demais, pensei. Eram risadas que eu não ouvia há muito tempo, nem mesmo em casa, comigo. O coração apertou. Senti uma pontada de inveja, de exclusão. Eles cochichavam, trocavam olhares cúmplices. A luz do fim de tarde realçava as sombras, e me pareceu que algo sombrio pairava sobre eles. Algo que eu não conseguia decifrar. O ar ficou gelado de repente, mesmo o dia tendo sido quente. Eu me senti minúscula, quase invisível.
uma estranha na minha própria casa de fé. Aquela cena se repetiu, com pequenas variações em outras ocasiões. Eu comecei a questionar tudo. Acreditava na pureza da nossa comunidade, na integridade dos nossos irmãos. Mas o que eu estava vendo ou sentindo parecia contradizer tudo isso. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. Eu precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, e por que a verdade parecia tão difícil de ser alcançada. Eu não sabia, mas estava prestes a descobrir que o abismo era muito mais profundo do que eu podia imaginar. O sentimento de que algo se escondia crescia dentro de mim. Era como um nó, apertando o estômago, tirando o fôlego. Eu tentava agir normalmente, mas a tensão era quase palpável, um calor frio que irradiava dos meus ossos. Cada risada alta de Paulo, cada atraso inesperado, cada olhar furtivo para o celular eram pequenos alfinetes, cutucando uma ferida que eu fingia não ter. Eu passava as noites em claro, o lençol pesado sobre mim, enquanto o som da chuva lá fora parecia chorar comigo. Será que ele estava ficando louca? Ou a loucura era tentar ignorar o óbvio? Certa noite, Paulo chegou mais tarde do que o habitual, o cheiro adocicado mais forte, quase sufocante. Ele veio do ensaio, disse. Mas os ensaios nunca terminavam tão tarde. Seus olhos estavam um pouco avermelhados, e ele parecia exausto. Um cansaço diferente, não do trabalho, mas de algo mais profundo, mais pesado. Ele tentou me abraçar, mas eu senti um arrepio. Uma barreira invisível se ergueu entre nós. O calor do corpo dele não me trazia conforto. Eu o afastei, gentilmente. Está tudo bem? Perguntei, e a voz saiu mais trêmula do que eu queria. Ele assentiu, virando-se para o banheiro, a porta se fechando com um clique seco. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, o coração batendo descompassado. O chão parecia afundar sob meus pés. Se você já sentiu essa dúvida corroer sua alma, diga: abre meus olhos. Naquela semana, um dos irmãos de coral, um homem de voz suave e sempre com um sorriso, que eu considerava um amigo, me procurou. Ele parecia perturbado. Seus olhos, normalmente tão serenos, estavam inquietos. Ele me chamou para conversar, discretamente, após um culto de oração. O sol já se punha. O ar fresco da noite começava a esfriar a pele. Sentamos num banco afastado, debaixo de uma mangueira antiga, onde as folhas balançavam com uma brisa leve. Ele começou a falar em voz baixa, quase em sussurro. Contou que Paulo e outros irmãos andavam frequentando algumas reuniões fora do contexto da igreja. Festinhas, ele chamou. O termo me gelou. Festinhas? Com quem? Onde? A cada palavra, o nó no meu estômago apertava mais. O cheiro adocicado, o celular, as risadas, tudo se conectou. A máscara caiu. O que eu temia era real. A revelação veio como um raio, cortando a escuridão. Não era um boato, não era uma suposição. Era a voz de um irmão, um comunicador querido, que com a alma aflita decidiu me alertar. Ele não queria me prejudicar, mas salvar. Ele via o perigo, o engano que se espalhava. O peso daquela informação era quase insuportável. Senti o sangue gelar nas veias, um zumbido agudo nos ouvidos. O mundo ao meu redor parecia girar. Como podia? Homens de fé, pilares da comunidade envolvidos em algo tão profano. O orgulho, pensei. O orgulho cega. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Eu agradeci ao irmão, minha voz quase inaudível. Saí dali com a cabeça rodando, as pernas bambas. Minha casa, meu lar, meu refúgio, agora parecia um castelo de areia prestes a desmoronar. A verdade era um peso insuportável, uma pedra fria no peito. Eu precisava de força, de uma direção. Eu não sabia o que fazer. Como confrontar Paulo, como manter a fé diante de tal desilusão? Eu me sentia sozinha, completamente desamparada. O silêncio da noite, antes um bálsamo, agora era um tormento, preenchido pelos ecos das palavras do irmão. O cheiro adocicado, a guerra não era mais um mistério, mas um sinal de traição. No culto seguinte, eu estava lá, mas minha mente estava longe. As palavras do pastor pareciam distantes. O calor da irmandade não me aquecia. Eu sentia um frio cortante por dentro, uma solidão profunda.
Foi então que o ancião, com sua voz calma e experiente, pediu para cantarmos o hino 454. Que consolação! As primeiras notas do órgão preencheram o templo, e eu senti um arrepio diferente, um calor que vinha do alto. A letra começou a soar, e cada palavra parecia escrita para mim, uma mensagem direta do céu. Oh, que consolação! Oh, que doce paz! Deus jamais desampara quem confia em si. E então, o verso que me atingiu como um martelo. Ele revela a verdade, e o seu amor nos traz a luz. Naquele instante, algo se acendeu dentro de mim. Uma força, uma certeza inabalável. Não era uma voz audível, mas uma convicção que penetrou até a medula dos meus ossos. Deus não desampara. Ele revela a verdade. Não era para eu me afundar na dor, mas para buscar a libertação. Não com raiva, não com acusação, mas com a fé de que a verdade, por mais que machuque, é o único caminho para a cura. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Eu olhei para Paulo, que estava ao meu lado, cantando o hino com a voz firme. Seus olhos estavam fechados, parecia absorto na melodia, mas para mim, a melodia agora era um chamado à ação. O silêncio pesado da minha casa se transformou no eco daquele hino, uma promessa. Eu tinha que falar, tinha que confrontar, tinha que buscar a verdade. Eu voltei para casa com uma clareza dolorosa. A casa parecia menor, as paredes mais próximas. O cheiro de pão assando, que antes trazia paz, agora me lembrava de uma vida que talvez nunca tivesse sido tão real. Eu me sentei na beira da cama, esperando. O coração batia forte, um tambor na escuridão. Quando Paulo entrou no quarto, a luz fraca da lâmpada de cabeceira iluminava apenas metade do seu rosto. Eu o olhei nos olhos. E a dor que eu sentia era tão grande que quase não conseguia falar. Mas eu tinha aqui. Respirei fundo. Paulo, eu disse, a voz embargada. Eu preciso te perguntar uma coisa. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu podia sentir o peso do ar, a temperatura caindo no quarto. Ele me olhou e, por um instante, vi o vislumbre de medo em seus olhos. Eu sabia que ele sabia. Eu olhei nos olhos e a dor que eu sentia era tão grande que quase não conseguia falar. Mas eu tinha que. Respirei fundo. Paulo, eu disse, a voz embargada. Eu preciso te perguntar uma coisa. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu podia sentir o peso do ar, a temperatura caindo no quarto. Ele me olhou e, por um instante, vi um vislumbre de medo em seus olhos. Eu sabia que ele sabia. Minha garganta apertou, mas as palavras precisavam sair. As festinhas, Paulo, os irmãos do coral. Eu não acusei, apenas apresentei a verdade, que já nos separava. Minha voz era um sussurro, carregado de uma dor que parecia rasgar meu peito. A luz fraca da lâmpada, antes inconforto, agora revelava cada linha de cansaço no rosto dele, cada sinal de um fardo que ele carregava sozinho. Ele desviou o olhar. O silêncio voltou, mais denso, mais pesado que antes. Ele sabia que não havia mais como fugir. Ele sabia que o véu tinha caído. Então ele abaixou a cabeça. Não houve gritos, não houve discussões. Apenas um suspiro profundo, que parecia vir da alma. Sim, Ana, as festinhas. A confissão veio em pedaços, como cacos de vidro caindo no chão. Ele falou sobre a pressão, a busca por uma liberdade mal compreendida, o convívio impróprio com outros irmãos, aqueles mesmos que eu via sorrindo e cochichando. Ele contou como a vaidade, o desejo de ser admirado, o havia levado por um caminho tortuoso. O cheiro adocicado, o celular, as risadas altas, tudo fez sentido, mas a clareza doía. Era como se um castelo de cristal, construído com anos de confiança e fé, estivesse se desfazendo em minhas mãos. Aquelas festinhas eram um desvio que corroía a fé dele, a nossa união e a paz que eu tanto prezava. Eu estava em pedaços, mas a alma, estranhamente, se mantinha firme na fé. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. A revelação trouxe uma dor profunda, um frio que me penetrava os ossos, mas também um caminho, estreito e difícil, para a cura. O quarto parecia girar, e eu senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Mas, no meio do caos, uma pequena chama de esperança se acendeu. Não era o fim, era o começo de algo novo, algo que exigiria coragem e humildade. Eu sabia que não podíamos enfrentar isso sozinhos.
Precisávamos da orientação, da sabedoria dos nossos amados anciãos. O peso da decisão era imenso, mas a clareza do hino ainda ressoava em mim. Ele revela a verdade, e o seu amor nos traz a luz. Na manhã seguinte, o sol parecia mais fraco, e o cheiro do café, antes tão acolhedor, agora tinha um tom amargo. Mas havia uma decisão. Juntos, com o coração em frangalhos, mas unidos na busca pela verdade, fomos procurar o ancião. A caminhada até a casa dele, sob o sol que mal aquecia, foi silenciosa. Cada passo era um esforço. O vento gelado batia no rosto, e eu sentia as lágrimas secarem nas minhas bochechas. Aquele silêncio, antes pesado, agora parecia um espaço de espera, de preparação. A comunidade, através dos nossos amados anciãos, soube acolher a situação com uma misericórdia que me tocou profundamente. Não houve julgamento severo, mas um abraço firme e compassivo. O ancião nos ouviu com paciência, seus olhos transmitindo uma sabedoria que acalmava a tempestade em nossos corações. Ele falou sobre perdão, sobre restauração, sobre o amor de Deus que não falha. Ele nos lembrou que somos todos falhos, mas que a humildade para confessar e buscar a mudança é o que nos aproxima do Pai. Suas palavras eram um bálsamo, um calor que começava a derreter o gelo que eu sentia por dentro. Paulo, diante daquela compaixão e da verdade, buscou o arrependimento e a restauração de forma sincera. Ele decidiu afastar-se temporariamente de suas responsabilidades no coral. Não foi uma punição, mas uma pausa necessária para se dedicar à cura espiritual. A casa ficou mais silenciosa, sem os ensaios de hino, sem a voz dele preenchendo os cômodos. Mas esse silêncio, agora, era diferente. Era um silêncio de reflexão, de reconstrução. Ele passou a ler mais a palavra, a orar com mais fervor, a buscar a Deus com uma intensidade que eu não via há muito tempo. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. Minha fé, embora provada por um fogo intenso, não se quebrou. Pelo contrário, ela se fortaleceu. Aprendi que a verdade, por mais que doa, é o alicerce para a verdadeira libertação. Eu entendi que, às vezes, é preciso desconstruir para reconstruir. E que a reconstrução é sempre mais sólida quando feita sobre a rocha da sinceridade e do arrependimento. Eu não sabia o que o amanhã traria, mas sabia que não estava mais sozinha. Aquele chamado, aquela voz mansa do Espírito, me guiou até aqui. E continuaria me guiando. Mas a liberdade tinha um preço, e eu ainda não sabia o quão alto ele seria. O silêncio na casa era diferente agora. Não era o silêncio pesado da dúvida, mas um silêncio vazio, quase reverberante. O violão de Paulo, antes sempre à mão, estava guardado no estojo, empoeirando no canto da sala. A ausência da sua voz nos ensaios, nas reuniões, deixou um buraco. Eu senti um nó na garganta toda vez que passava pela igreja e não o via no púlpito, não ouvia seu barítono preencher o espaço. As pessoas nos olhavam, não com raiva, mas com uma curiosidade velada, um peso no olhar que eu sentia na pele, como um ar frio que me envolvia. Era o preço da verdade, sim, o preço da reclusão e da reconstrução. Paulo, por sua vez, estava mudado, o cansaço em seus olhos, antes sinal de segredo, agora era de contrição. Ele passava horas lendo a Bíblia, as páginas finas amassadas entre os dedos. O cheiro de café na cozinha ainda era o mesmo, mas agora vinha acompanhado do suave perfume de papel antigo, das escrituras abertas. Ele orava. Orava de joelhos com a voz embargada, e eu o ouvia do quarto sentindo o calor das suas súplicas. A cada amém abafado, uma pequena rachadura no meu coração parecia se fechar. Ele não falava muito, mas seus gestos eram de busca. Ele me olhava com uma ternura que havia se perdido, um pedido silencioso de perdão em cada toque de sua mão. A comunidade, como o ancião havia prometido, nos acolheu. Mas o acolhimento não apagou o sussurro. Eu ouvia os comentários baixos, os olhares de pena, os julgamentos disfarçados de preocupação. Alguns irmãos e irmãs, aqueles que sempre estiveram perto, se afastaram. Outros, para minha surpresa, se aproximaram, oferecendo uma palavra de consolo, um abraço apertado. Lembro-me da irmã Maria, uma mulher de fé inabalável, e mãos que cheiravam a alecrim, que me trouxe um bolo de fubá, quentinho. Deus é fiel, minha filha.
Ela disse, com a voz macia, a tempestade passa. E aquele bolo, simples, tinha um gosto de esperança, um calor que aquecia meu estômago e minha alma. Se alguém veio à sua mente, envie isso agora para essa pessoa. Eu me via num deserto, o sol forte castigava, e a areia quente queimava meus pés. Mas no meio desse deserto, Paulo e eu éramos dois peregrinos, cada um com sua cruz, mas caminhando juntos. Ele buscava a luz, e eu buscava forças para segurar a mão dele. A cada dia, eu sentia a fé dele crescer, como uma planta que brota em solo árido. Ele não era mais o homem que chegava com o cheiro adocicado e os olhos avermelhados. Agora, o cheiro dele era de sabão e de suor de quem trabalha, de quem se esforça. Ele começou a ajudar nas obras da igreja, a carregar tijolos, a pintar paredes. O corpo dele, antes um pouco curvado pelo peso do segredo, agora se mostrava mais ereto, mais firme. Minha própria fé, antes abalada, se enraizou ainda mais fundo. Eu não via mais Deus como um juiz distante, mas como um pai que permite a provação para nos fortalecer. Aprendi a orar de um jeito novo, não pedindo para a tempestade passar, mas pedindo força para atravessá-la. Eu senti a presença do Espírito Santo, um calor suave, um abraço invisível que me dava paz em meio à dor. Era uma paz que não fazia sentido para o mundo, uma paz que vinha de dentro. Eu parei, respirei, senti a brisa leve tocar meu rosto. A verdade, por mais que tivesse me rasgado, estava me reconstruindo, peça por peça. A reconstrução não era fácil. Havia dias em que a tristeza voltava, um lençol frio sobre a alma. Eu me pegava olhando para o violão empoeirado, imaginando a voz de Paulo cantando os hinos novamente. Mas então, eu lembrava daquele hino, o 454, ó. Que consolação! E a promessa de que Deus revela a verdade e traz a luz. E a luz, mesmo que fraca, estava lá. Ela vinha nos pequenos gestos de Paulo, nos seus olhos sinceros, na sua dedicação. Ele se esforçava para ser um novo homem, não para mim, mas para Deus. E essa era a maior prova de amor. Eu entendia que o caminho da libertação era longo, mas era real. Os meses se passaram, e a rotina da casa se estabeleceu em um novo ritmo. Não era um ritmo de melodia perfeita, mas de harmonia em construção. Paulo continuava sua jornada de arrependimento e restauração, e eu, ao seu lado, aprendi a perdoar e a confiar novamente. A confiança não voltou de uma vez. Foi um processo lento, como a água que goteja sobre a pedra, moldando-a. Cada dia, um novo tijolo era colocado nessa reconstrução. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Ainda havia o vazio do coral, claro, mas Paulo encontrou outras formas de servir. Ele começou a visitar irmãos enfermos, a ajudar famílias necessitadas. Sua voz, que antes encantava no púlpito, agora trazia consolo em quartos de hospital, em lares humildes. Ele não buscava aplausos, mas o serviço sincero. E eu via a alegria, uma alegria genuína, brotar em seus olhos. Não era a alegria superficial das festinhas, mas a paz profunda de quem encontrou o verdadeiro propósito. Eu aprendi, através dele, que a fé não é só cantar hinos, mas viver o hino a cada dia. Aquela lição tão dura estava nos transformando. Mas a história não termina aqui. O caminho da vigilância e da oração ainda tinha mais a me ensinar e a você também. Aquele tempo de provação, de reclusão, de reconstrução, não era apenas sobre Paulo. Era também sobre mim. Eu me via, muitas vezes, sentada na varanda, o cheiro de chuva na terra molhada subindo e invadindo minhas narinas, enquanto o vento frio me abraçava. Pensava em como eu tinha sido ingênua, ou talvez, como eu tinha escolhido não ver. A vigilância, antes um conceito distante, uma palavra bonita nos sermões, agora era uma prática diária. Eu orava mais, não com a voz alta e confiante de antes, mas com um sussurro que vinha do fundo da alma, um clamor por sabedoria e discernimento. Eu pedi a Deus que me mostrasse o que era real, o que era verdadeiro. A cada dia, a cada pequena vitória de Paulo, eu sentia um novo alicerce sendo colocado em nossa união. A confiança não era mais um dado, mas uma conquista. Ele não me trazia flores, mas me trazia a sua verdade, sua vulnerabilidade.
Eu via seus olhos, antes inquietos, agora mais serenos, refletindo uma paz que vinha do arrependimento sincero. O toque de suas mãos, que antes me causava. Eu me lembrava do cheiro adocicado, das risadas que não eram minhas, e uma pontada de dor me atingia. Nesses momentos, eu me agarrava à palavra. Lia sobre a mulher adúltera, sobre Pedro que negou Jesus, e via a misericórdia divina se derramar. Entendi que eu também precisava dessa misericórdia, para mim e para Paulo. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Nossa casa, antes cheia de uma melodia constante de hinos e conversas, agora tinha um novo som. Era o som do silêncio contemplativo, dos livros sendo folheados, das orações sussurradas. Às vezes, Paulo pegava o violão e dedilhava algumas notas, mas não cantava. Era um ensaio silencioso, uma busca por uma nova melodia, uma melodia de redenção. E eu, sentada ao lado, senti o peso daquele silêncio, mas também a esperança que ele trazia. Era um silêncio que falava, que ensinava. O caminho da vigilância e da oração se tornou mais claro. Não era apenas sobre observar o outro, mas sobre olhar para dentro de mim. O que me levou a ignorar os sinais? O que me fez fechar os olhos para o óbvio? A resposta era simples e dolorosa. O orgulho, a vaidade de ter uma família perfeita, um marido pilar. Eu não queria quebrar a imagem. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que a imagem se quebrasse para que a verdade pudesse aparecer. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Os anciãos da igreja continuaram nos acompanhando, com visitas discretas, palavras de ânimo. Eles nos ensinavam sobre a importância da comunidade, não como um lugar de julgamento, mas de apoio, de restauração. Lembro-me de um desses encontros, o ancião nos falou sobre a vinha, que precisa ser podada para dar mais frutos. E senti que estávamos sendo podados. Doía, sim, mas era um processo necessário para que algo novo e mais forte pudesse crescer. A brisa que entrava pela janela trazia o cheiro de incenso do culto, e eu sentia um calor no peito, uma certeza de que não estávamos sozinhos. Paulo começou a se envolver em pequenos projetos sociais da igreja, longe dos holofotes do coral. Ele visitava asilos, levava alimentos para famílias carentes, ajudava a organizar eventos de caridade. Eu o via voltar para casa com as mãos sujas de terra, o rosto cansado, mas os olhos brilhando. Ele encontrava propósito no serviço humilde, no anonimato. Aquele brilho nos seus olhos era uma micro-recompensa para mim, um sinal de que a semente da restauração estava germinando. Ele não precisava mais das festinhas para se sentir valorizado. Ele encontrava o valor em Deus e no próximo. A nossa fé, a minha e a dele, estava sendo lapidada. Não era mais uma fé de fachada, de aparências. Era uma fé de trincheira, forjada na dor e na superação. Eu aprendi a confiar não nas pessoas, mas em Deus. Aprendi que o amor verdadeiro não é cego, mas enxerga a verdade, e mesmo assim escolhe perdoar e reconstruir. A história ainda não tinha um ponto final. O caminho continuava, e cada passo era uma prova de que a misericórdia de Deus é infinita, e que a verdade, por mais dura que seja, sempre aponta para a luz. Eu sentia que o próximo passo seria decisivo, um mergulho ainda mais profundo na fé. O próximo passo foi entender que a verdadeira transformação não é um evento, mas um caminho diário. Nossa rotina mudou. As manhãs, antes preenchidas pelo ensaio de hinos de Paulo, agora começavam com uma leitura compartilhada da palavra e orações mais profundas, sentindo o calor do sol entrando pela janela e o cheiro da terra molhada após a garoa da madrugada. A família se reconstruiu sobre a rocha da verdade, e a comunicação se tornou um exercício constante de vulnerabilidade e perdão. Não buscávamos mais a aprovação externa, mas a aprovação de Deus. Paulo, que antes buscava o brilho em festinhas, encontrou sua verdadeira comunidade no serviço aos mais humildes. Nas visitas aos enfermos, no trabalho braçal na igreja. Sua devoção não era mais uma performance, mas uma entrega genuína, um cheiro de humildade que exalava dele. E a minha fé, ela se tornou inabalável. Entendi que a vigilância não é desconfiança, mas um escudo de oração, um discernimento que nos protege. E você, que me ouve agora, onde está o seu coração? Você tem ignorado os sinais?
Fechado os olhos para a verdade que grita, o orgulho de manter uma imagem pode estar te cegando para a liberdade. Se essa decisão é sua, escreve agora: Jesus, eu te escolho. Este é o momento de olhar para dentro. Amanhã de manhã, quando o sol nascer, eu te convido a dar os primeiros passos para um novo começo. Primeiro, leia Salmo 51, versículo 10 e sinta a oração de Davi. Segundo, tome a atitude de confessar qualquer engano, por menor que seja, a alguém de confiança. Terceiro, renuncie a uma atitude ou hábito que você sabe que te afasta de Deus. E quarto, procure uma pessoa que você sabe que precisa de uma palavra de consolo e ofereça a ela um abraço e uma oração sincera. Que esta história sirva de alerta e consolo, lembrando a todos que a vigilância e a oração são escudos contra as tentações. E que em Deus sempre há perdão e um novo começo para aqueles que com humildade buscam a luz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, sempre. Se você quer mais relatos de fé e superação, continue caminhando conosco aqui no CCB Testemunhos.